Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa noite, queridos. Hoje eu estou muito feliz de você estar aqui, mais uma vez, e hoje é um dia mais especial que o normal, que meu chefe está aqui. Eu estou suspeitando que o Alfredo veio porque alguém falou alguma coisa para ele, que eu estou fazendo de errado, e ele falou, eu vou lá ver com meus próprios olhos se o negócio está feio ou não. Mas que alegria, meu irmão. Você pode orar por nós, por favor? Para a gente começar? Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dizem que um dos momentos em que a gente mais mente, nós que somos cristãos, é no momento de louvor. E existe algum nível de verdade nisso. É claro que não é exatamente assim. Eu não acho que as coisas sejam exatamente dessa forma, porque existe um aspecto do louvor que contempla a hipérbole, que é exagero. Então, quando você pega um salmo que diz, com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu desbarato num deserto, um exército, nem sempre a gente está assim, mas ainda assim a gente canta. Então, o que eu quero dizer é que a escolha do que a gente canta nem sempre tem que ser exatamente aquilo que a gente está vivendo. Contudo, irmãos, se a gente for levar ao pé da letra tudo que a gente canta, talvez algumas coisas a gente não cantasse. Algumas canções talvez a gente deixasse de lado. E aí note, a gente acabou de cantar, faze-me vaso de bênção, Senhor. É um pedido. Senhor, faça com que eu seja um vaso de bênção. E aí, a continuação é um vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. A pergunta é, você realmente quer servir a Deus, meu irmão, minha irmã? Você de verdade, de todo o coração, está pronto para ser submisso a esse Deus? Olha só, a gente diz, eis-me submisso. Você está submisso a Deus mesmo? Deus realmente manda na sua vida? E os planos de Deus são planos aos quais você realmente se submete? Você realmente quer dar sua vida a serviço de Deus? Porque a gente vai hoje a um texto que desafia a gente, irmãos. A resposta certa é sim, claro, Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto. A gente resgata até a experiência de Isaías, né? Senhor, eu estou aqui, envia a mim. Será que é isso mesmo, irmãos? Talvez a gente precise repensar a nossa fé, repensar o nosso Deus, repensar quem nós somos também. Eu vou tentar mostrar isso tudo para você em Êxodo capítulo 3, e hoje a gente vai ver o 3 e o 4 juntos, tá? São textos que formam uma unidade. Então, a partir desses textos, eu vou tentar mostrar para você como é que essas questões se expressam para a gente hoje. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Enquanto você vai abrindo, ouça, só para te lembrar como é que a gente chegou aqui. O texto da semana passada, irmãos, foi um texto difícil, porque a gente viu a queda de um homem. A gente viu a queda de Moisés. Esse homem literalmente saiu do Nilo para o palácio. Uma salvação espetacular de Deus. Uma criança escravizada que foi literalmente levada ao posto, o segundo posto mais importante do Egito, ou pelo menos o filho da filha do faraó. Só que do palácio, ele vai para Midian. Uma terra, irmãos, de desertos. Uma terra que é longe dos holofotes. Porque Moisés foi criado no palácio. Ele é um homem treinado nas mais altas ciências. Ele estava perto dos palcos, dos mestres. Ele estava perto do teatro, literalmente do teatro. Agora um homem de 40 anos, treinado, ele é reduzido a um pastor qualquer, irmãos. E aí pastor literalmente. Esse homem cuida de rebanhos. Num canto qualquer do mundo, irmãos, num lugar esquecido. Nada podia estar mais longe da missão, mais longe do povo. É assim que Moisés esteve, a gente deixou ele na semana passada desse jeito. Hoje a gente vai continuar então ouvindo a história desse homem desterrado, desse peregrino, desse homem que foi exilado, então Êxodo capítulo 3. Como o texto é muito grande, a gente vai ler só o começo, tá? Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado do deserto, para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime,
tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Irmãos, o começo desse texto que a gente acabou de ler traz para a gente um detalhe fundamental de partida. Quando o texto começa, Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro. E, irmãos, esse é um dado muito importante. Importante, olha que curioso, esse detalhe é importante pela sua desimportância. O que eu quero dizer é, o texto está montado de um jeito a dizer a gente o seguinte: esse era um dia normal, irmãos. Moisés estava apacentando o rebanho do sogro dele. Da mesma forma como ele fez ontem, como ele fez semana passada, ano passado, década passada. Todos os dias iguais. Um dia como o outro qualquer. Irmãos, os últimos 40 anos foram exatamente iguais. Moisés saiu do palácio. Numa manhã ele era o príncipe, erudito, um cara top. E ele nunca mais voltou. Era um dia normal. Ele amanheceu no palácio e nunca mais voltou. Foi parar no deserto. E deserto, eu gosto disso. Irmãos, deserto, por definição, é o lugar que nada acontece. Porque perceba, deserto tem várias características diferentes. Mas quando a gente fala assim, eu fui no shopping e ele estava deserto, a gente nunca está querendo dizer que o shopping estava quente. Já parou para pensar nisso? Porque deserto é quente. Mas quando a gente fala deserto, o shopping está deserto, a gente não está falando o shopping está quente. O que a gente está dizendo? Não tinha ninguém lá. Então, note, de todas as características do deserto, o que imprime para a gente é a noção que no deserto não tem nada. É lá que Moisés está. Nesse dia ele saiu do palácio e foi para o deserto. 40 anos depois, tudo foi nada. Todos os dias exatamente iguais. Tediosamente iguais, irmãos, apacentando. Eu não consigo imaginar, talvez você ache beleza nisso e ok, sem problema, mas eu não consigo imaginar um trabalho mais sem graça do que ficar olhando os animais comendo e impedindo que eles morram, que era mais ou menos isso que ele fazia, né? Todo dia, irmãos, tira os animais, leva de volta para casa, 40 anos. Um dia como todos os outros, Moisés saiu do palácio e foi para sua ruína. Hoje, num dia igualmente normal, alguma coisa acontece. Note, eu estou tentando te mostrar o seguinte: quando Moisés acordou, nada dava a entender que alguma coisa diferente ia acontecer, irmãos. Era só um dia normal. E aí, nas suas andanças, ele chega no lado oeste ao Monte Horebe. E aqui está dito o Monte de Deus. E note, irmãos, essa designação aqui é posterior, tá? Quando Moisés chega lá, nesse dia, ele não é o Monte de Deus ainda, porque nada tinha acontecido aqui. Ele vai ser batizado como o Monte de Deus depois. É justamente esse evento de hoje, somado com o que vai acontecer alguns anos depois, que é quando a lei é dada, que vai trazer ao monte a alcunha. Mas Moisés chega naquele lugar. É isso que eu quero enfatizar para você. Quando ele chega, irmãos, é só um monte. Como todos os outros montes, de todos os outros dias, que são iguais uns aos outros sempre. Só que hoje, o monte, existia nele alguma coisa que não estava como nos outros dias. O texto diz pra gente que o anjo do Senhor aparece a Moisés. E o anjo do Senhor aparece numa chama de fogo, numa sarça, que você, especialmente por ser presbiteriano, sabe que é um arbusto, planta. O arbusto está pegando fogo no deserto. Irmãos, isso é alguma coisa espetacular? No deserto, um arbusto pega fogo? Não. No deserto, arbustos pegam fogo, com alguma frequência. Era alguma coisa em algum nível trivial. Contudo, claramente algo indicava a presença de Deus. Era o que, irmãos? Ele pegava fogo, mas ele não se consumia. E note, irmãos, de novo, a gente não pensa tanto sobre isso, né? Mas fogo literalmente consome, irmãos. Sempre, o tempo todo, até hoje é assim. A gente usa fogo literalmente para destruição, não é verdade? Às vezes a gente usa o fogo para destruir coisas que não têm valor nenhum, como lixo, por exemplo. Às vezes a gente usa fogo para destruir coisas que são importantíssimas, como um de nós que a gente perde. É pelo fogo que a gente crema alguém que partiu e, portanto, destrói o corpo. O fogo destrói, irmãos.
Só que esse fogo aqui não estava destruindo. Esse fogo era distinto. E aí, qual é a ideia de Moisés? Ele olha o arbusto, talvez em algum nível ele já tivesse visto isso várias vezes, mas não está consumindo, alguma coisa está diferente. Ele toma uma decisão, eu vou lá ver. Então ele sai. A investigação de Moisés nasce de uma curiosidade que nesse momento agora é descomprometida, irmãos. Ele só foi ver o que estava acontecendo. E é então, irmãos, ai como eu amo esse texto. É nesse momento que Moisés ouve pela primeira vez a voz, irmãos, a voz. Uma voz que ele vai ouvir por tanto tempo depois. Esse é o primeiro encontro dele com essa voz, que vai o acompanhar pelos próximos muitos anos. Versículo 4 diz pra gente que Deus está vendo Moisés se aproximando. E aí Deus decide então falar. E a primeira palavra que Deus dá a Moisés é: não se aproxime. Não se aproxime. Logo depois vem o imperativo. O segundo imperativo, né? Tire as sandálias. Por quê? Porque a terra que você está pisando é santa. Essa, irmãos, é a primeira vez que Moisés vai ouvir a voz que vai ser a sua companheira por todos os seus anos dali para frente, irmãos. Uma voz, eu gosto disso, é uma voz que é ambivalente, irmãos, polifônica. O que eu quero dizer? É uma voz que tem muitas camadas. Às vezes, essa voz que Moisés está ouvindo agora vai ser uma voz de carinho, de falar: Moisés, vamos em frente, vai dar certo. Outras vezes, essa mesma voz vai ser uma voz de confronto. Mas em todas as suas expressões, o que Moisés está ouvindo aqui é a voz do Senhor. A voz de um Deus que está falando com o seu servo. E ele ouve Moisés. Deus está falando com ele, irmãos. E o que Deus ordena é curioso? Não, irmãos? Vamos pensar comigo um pouco? A ordem de Deus é: tire a sandália, porque a terra é santa. E aqui, eu e você, a gente precisa ser maduro, certo? A gente precisa conversar sobre isso. Primeiro, irmãos, qual é o problema da sandália? Existe algum problema em usar sandália? Existia na sandália alguma coisa errada? E note, irmãos, é claro que não. Não existia nada de errado, até porque num deserto, eu espero que você nunca tenha ido num, e se você um dia precisar, eu espero que você vá calçado, não é uma boa ideia andar descalço. Certo? Por vários motivos. Então, a sandália era uma ferramenta, fazia parte da lide com o deserto, normal. Então, por que tirar? Por que Deus está falando, tira a sua sandália? Por que a sandália especificamente? Então, perceba, irmãos, isso vai ser importante, porque toda a Bíblia, daqui para frente, até chegar em Jesus, isso que está acontecendo é importante. Note, o que Deus está fazendo é criando uma distinção, irmãos. Esse recurso aqui é didático. O que Deus está fazendo é, eu estou comunicando algo para você, Moisés. Tirar as sandálias vai imprimir na vida dele, no corpo dele. Porque agora, quando ele pisar, o pé dele vai estar encostando no chão. Ele está dizendo, aqui é um local diferente. Não é de qualquer jeito que você chega aqui. Então note, é uma forma de Deus estar imprimindo na mente de Moisés, no coração dele, através do seu corpo, dizendo o seguinte: Moisés, aqui é diferente. Então, estou tentando te dizer o seguinte, irmãos, por que a gente vem de terno no domingo? O terno não tem nada em si mesmo mais santo do que qualquer outra roupa. Você entende isso? Não é a roupa, não é a sandália a questão. A gente faz isso com um recurso didático. É para a gente dizer, não, nós estamos usando nossa melhor roupa. A gente está se vestindo de um jeito diferente, porque o que a gente vai fazer é diferente. Então é um recurso didático. Uma segunda questão muito importante. Irmãos, a terra era santa? Essa é outra pergunta importante. Porque Deus diz, tira as sandálias porque a terra é santa. Ok, a minha pergunta para você é, aquele pedaço de chão, aquele pó que compunha a terra, aquilo ali era santo? Aquele solo, aquilo tinha alguma coisa de especial? Mais uma vez, essa é uma noção importantíssima, porque traz confusão até hoje, é por isso que eu estou insistindo nisso. Irmãos, é óbvio que a terra não era santa em si mesma. Perceba, o que eu estou tentando te falar é o seguinte, antes de Moisés chegar lá e de Deus estar lá, você concorda que era um monte como qualquer outro monte? Se essa terra fosse santa nela mesma, você concorda que até hoje a gente podia ir até lá e nesse mesmo local as suas propriedades iam ser diferentes? Porque a terra seria santa nela mesma?
Percebe? O que eu estou tentando te falar é o seguinte: se a terra, aquele pedaço de chão específico, fosse santo o tempo todo, por causa dele mesmo, na sua essência, hoje a gente poderia encontrar o mesmo monte e a gente acharia uma terra que é santa, diferente das outras. Mas o que eu estou tentando te mostrar é o seguinte: depois desse encontro, aquele local voltou a ser um monte como todos os outros. Claro, não exatamente como os outros, porque tem memória. O povo vai sempre lembrar daquele lugar como um local especial. Mas lembra aquele local como especial por aquilo que aconteceu ali, não por ele mesmo. Por que eu estou falando isso tudo para você? Irmãos, o que é que fazia com que aquela terra fosse santa? É a presença de Deus. Não é a terra que é santa, não é a sandália que ofende, é a presença do Deus glorioso, inacessível, eterno, bondoso, para sempre, que torna aquele lugar essencial. E aí o Enio, que está com o meu esboço, já disse para a gente que eu vou dizer agora. Por que eu estou insistindo tanto com você? Irmãos, algumas pessoas acham isso. O problema está na sandália, o problema está na terra. Então, na superfície terrestre tem lugares que são especiais, tem lugares que não são. Tem lugares que são santos, tem lugares que não são. Tem coisas que são santas, outras que não são. Não, irmãos. Isso é muito útil para a gente, porque, de novo, não foi planejado, mas essa questão surge aqui agora. A gente está bem próximo do Natal. Daqui a 2 semanas a gente começa o Natal. E a gente, irmãos, o nosso coração, eu tenho conversado com o pastor Alfredo, e ele, penso eu, junto comigo, a gente está tentando cada vez mais comunicar Jesus de uma forma amplificada para todo mundo. A gente fez isso na Páscoa, vocês estavam aqui, a gente fez isso no Natal também. E aí, o que vai acontecer é, quando a gente está chegando perto dessa data, e a gente está querendo fazer com que o Natal da Bonilha seja cada vez maior, a gente está tentando fazer com que essa comunidade seja preenchida por essa mensagem que Jesus nasceu e isso seja forte na gente. E para isso a gente usa vários recursos, vários. No Natal, sempre, a gente tem as músicas, a gente tem cantata, a gente tem as comemorações. Uma das coisas que a gente usa é decoração. A gente decora a igreja de um jeito diferente. E, irmãos, isso dá problema. Dá problema. Deixar a igreja ornamentada. Por quê? Algumas vezes as pessoas dizem, não, a gente não pode fazer isso porque esse lugar é santo. Esse lugar aqui é santo. E eu acho essa frase problemática em alguns níveis. Um deles é, irmãos, deixar ornamentado não significa tornar menos santo. A gente não enfeita para ficar pior. Você entende o que eu estou falando? A gente enfeita para ficar melhor. A gente enfeita para que você entre aqui e visualmente essa mensagem vai contagiando o seu coração. Então, enfeitar não é diminuir, pelo contrário, é realçar. Mas, para além disso, existe outra questão que o Enio acabou de adiantar. Irmãos, pelo amor de Deus, esse local onde nós estamos aqui não é santo. Esse prédio não é santo. Não é. Esse salão aqui não é santo. Não existe nada nesses tijolos, nessa argamassa, nessas esquadrias, nada, absolutamente nada que faça com que esse prédio seja santo. Esse prédio é literalmente igual a qualquer outro. Ao Mercadão que está aqui, à escola que está ali na frente, e todas essas casas ao nosso redor. O que torna esse local santo, irmãos? É a presença de Deus nele. E essa presença se manifesta quando? Quando a gente está aqui. Nesse sentido, agora essa reunião é profundamente santa. Por quê? Porque o povo de Deus está aqui. E o povo de Deus estando aqui, Deus está aqui com a gente também. Quando a gente for embora, eu sei que não é exatamente assim, certo? Mas quando a gente for embora, irmãos, Deus não fica aqui sozinho, andando por esse lugar, porque esse local é o templo. Não é isso. Deus está em você, Deus está em mim também. É claro que Deus está em todos os lugares, mas você está entendendo a linguagem que eu estou usando. A igreja é a gente, irmãos. Isso é muito importante, irmãos. Esse prédio não é a igreja. Esse prédio é o local onde a igreja se reúne. Mas se um dia, por qualquer que seja o motivo, isso aqui foi derrubado por um terremoto, por um atentado, se a gente vender, se o Estado tirar a gente daqui, e daqui a gente for lá para Ponte Piqueri, lá de onde eu moro, naquela praça, e a gente se reunir ali, a Praça do Piqueri vai ser santa porque o povo de Deus está lá e Deus está lá. E esse prédio vai ser um outro prédio qualquer, que alguém vai fazer outra coisa. Você entende isso? Então, exatamente como os elementos da Santa Ceia. Os elementos da Santa Ceia são especiais quando a gente está aqui. Por isso que católicos queimam. Você sabe disso, né, irmãos? Católicos, quando sobra a hóstia, eles queimam a hóstia, porque eles entendem que ali é o corpo de Jesus. Então você não pode jogar o corpo de Jesus no lixo. Então eles queimam. A gente, irmãos, acabou a ceia, sobrou pão. Está gravado, né?
Mas, por mim, a gente pode deixar as crianças comerem, que elas adoram, irmãos. Tá tudo cortadinho, elas acham lindo. Acabou o culto, é pão, irmãos, pão. Mas enquanto a gente está celebrando a ceia, Jesus Cristo se faz presente de uma forma completamente diferente. Tudo isso é para te dizer, irmãos, a presença de Deus santifica o local. Deus é quem santifica o local. Santificou Horebe no passado, santifica a nossa igreja hoje. Então, a próxima fala de Deus, eu acho linda, porque Deus vai se apresentar. Aqui a gente vai ter o Senhor falando sobre Ele mesmo, quem Ele é. Ele diz para Moisés, Moisés, eu sou o mesmo Deus do seu pai, de Abraão, de Isaac e Jacó. E eu amo essa linguagem de Deus. O que ele está dizendo é, Moisés, eu sou o mesmo Deus dos seus antepassados. Essa linguagem de família eu amo, irmãos. Porque o que Deus está dizendo é, eu sou o mesmo Deus de lá. Os seus pais tinham a mim como Deus. Sou eu. E aparece um padrão, irmãos, que tantas vezes vai se repetir na Escritura. Quando Deus aparece e fala com Moisés, qual é a reação de Moisés, irmãos? Ele dá um abraço em Deus? Ele canta uma música fofinha? A gente leu, Moisés lança o rosto no chão e se esconde. Por quê? Porque ele tem medo de olhar para Deus. E essa é a reação que toda a Bíblia tem quando seres humanos encontram o Senhor. Ele se esconde com medo. Perceba, né? Até hoje, irmãos, essa sim. Eu não gosto de cantar essa música. Quando a igreja começa a cantar, quero te ver, irmãos, eu não tenho certeza que eu quero ver Deus. Porque todas as vezes que as pessoas viram Deus na Escritura, normalmente a reação foi de medo, pela grandeza gloriosa de Deus. O que faz a gente poder ficar de pé diante de Deus e chamá-lo de amigo, chamá-lo de pai? A morte do nosso Senhor Jesus, que aí sim nos capacita agora a sentar na mesa. Isso é lindo, né? Sem Jesus entre a gente e Deus, irmãos, é desesperador. Com Jesus sendo o nosso mediador, a gente senta na mesa e chama Deus de pai. Enfim, eu acho isso lindo. E aí, então, nessa conversa de Deus com Moisés, a gente vai ter o centro da mensagem. É a missão. Deus vai dar uma missão. E aí, perceba, a missão vai derivar direto de um indicativo. Deus diz para Moisés, Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Eu vi. Essa palavra é importante, irmãos. Isso muda tudo. Porque a gente está lidando com Deus que enxerga. É outra forma de dizer o seguinte, Deus está participando da vida de Israel. Deus está entendendo o que está acontecendo com Israel. Ele está vendo o sofrimento do povo e enxergando esse sofrimento. A miséria de Israel empurra Deus para a ação, que é uma ação de salvação. Deus está dizendo, eu ouvi o clamor e eu vi o que o meu povo está sofrendo. A frase é talvez ainda mais bonita. Ele diz, Moisés, eu conheço o sofrimento do meu povo. É um Deus pessoal, que enxerga, que ouve. E por causa desse ouvir e ver, Deus decide agir. Então ele diz, eu vou cumprir a promessa que eu fiz para vocês. Eu vou levar vocês para uma terra. Mas irmãos, crente, povo de Deus, olha a forma que Deus escolhe de salvar. Porque não é, irmãos, não é engraçado, não é curioso? Deus viu Faraó escravizando o povo. Deus vai salvar o povo. Quantas formas diferentes Deus tem de fazer isso? Qual é a limitação para Deus? Deus precisa de quê para salvar o povo? Nada. Qual é a forma que Deus escolhe para salvar o povo? Versículo 10, agora eu quero que você leia comigo. Olha a forma que deu, o plano de Deus para salvar Israel. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. A opção escolhida por Deus para libertar o povo, irmãos, é através de Moisés. Esse mesmo Moisés, um pastor de rebanhos, irmãos, que tem quantos anos aqui? 80 anos. Quantos anos, irmão Paulo? Não precisa entrar em detalhes, mas 80 anos. Dá tempo, não dá? 80. Irmãos, 80 anos, um idoso de 80 anos, é quem Deus escolheu para a partir dele salvar Israel. E agora eu quero chamar você, por favor, meu irmão, você está entendendo o que eu estou falando para você? Quem foi que Deus escolheu para libertar o povo? Um idoso chamado Moisés, que passou os últimos 40 anos em silêncio. E aqui, um pequeno parênteses, quando eu falo um idoso, não é porque eu desprezo os idosos, eu estou dizendo o seguinte, precisa de potência, entende? A imagem que a gente tem de potência de libertação nunca é uma pessoa idosa, é sempre uma pessoa muito forte e muito nova. Vai contra o que a gente espera.
E não só um idoso, irmãos, que passou 40 anos em silêncio olhando para a ovelha, no meio do nada. Alguém esquecido, alguém sem expressão. Curioso, não, irmãos? A gente lê a Bíblia como se fosse um filme. E aí, você já viu o filme de Moisés? Parece uma coisa muito gloriosa, assim, porque quando Deus aparece tem uma música, e tem luz, e as coisas saem cheias de pompa. Mas pensa com calma no que está acontecendo. O dia amanheceu igualzinho. Moisés estava só cuidando dos rebanhos. Agora me diga, e se fosse você? Você chegou no trabalho, você abriu seu computador, ou então você pegou os formulários, qualquer coisa assim. Deus apareceu para você. E aqui, como eu queria conversar com meus irmãos pentecostais. Porque parece que é o sonho de todo mundo, não? As pessoas vivem pedindo, Deus aparece, eu quero ver um anjo, eu quero ver o Senhor, implorando para passar por uma experiência como essa. Só que aí quando Deus aparece para você, ele diz o seguinte: olha, eu ouvi o clamor do meu povo, lá da Coreia do Norte, que é o pior país em perseguição hoje a cristãos. E Deus fala para você, no seu trabalho, eu resolvi libertar o povo da Coreia do Norte. Você fala, Deus, que bom. Aí ele diz, mas é você que vai lá libertar. Não muda, irmãos, não muda o texto. Deus chega para você, não precisa ir para a Coreia do Norte não, Deus chega para você e fala assim, eu estou escutando o sofrimento da Brasilândia toda. Amanhã eu quero que você vá lá no palácio do governador, porque você vai dizer para ele que eu estou tirando o meu povo da Brasilândia para uma terra que é deles. Sabe, irmãos, a gente ri meio que por proteção, porque na real esse texto é assustador, irmãos. E a gente ri de nervoso. Mas foi exatamente assim. Sabe, irmãos, eu passei, aqui é um testemunho pessoal, certo? Eu passei uma boa parte da minha vida convertida querendo ir na penitenciária. Eu já falei isso para vocês. E eu queria ir porque eu julgava necessário. Porque eu ia lendo a Bíblia e aí chegava naquele texto e aí Jesus dizia, eu estava preso e você foi me visitar. E ele dizia para as outras pessoas, eu estava preso e você não foi me visitar. E as pessoas diziam, Jesus, quando é que a gente não visitou o Senhor? Aí ele disse, quando vocês não visitaram os outros. Sempre mexeu comigo. E aí, tá aqui o Samuel e a Bianca, eles foram comigo lá em janeiro. Enfim, a questão é, a coisa avançou. Essa semana eu fui com o pastor Bruno lá de Alphaville, a gente foi para a penitenciária. Irmãos, segunda-feira, eu estava dentro de Franco da Rocha. Presídio de Franco da Rocha. Tem o 1 e o 2. O 1 é regime semiaberto, o 2 é regime fechado. Irmãos, a gente estava dentro de uma sala e eu estava literalmente rodeado de gente do PCC. Eu estava sentado numa cadeira e do meu lado eu sabia que tinha gente do PCC lá preso. Literalmente, irmãos. Enquanto o Bruno estava falando, pastor, sem glamour nenhum, irmãos. Nada. A gente estava do lado de dentro, depois de várias grades. Nós e os criminosos. Não tinha música, não tinha luz. Só tinha gente falando de Jesus para um monte de gente que boa parte nem acha que devia estar vivo. Gente que literalmente fez mal para outras pessoas. Por que eu estou falando disso? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa sincera. A missão não é bonita, irmãos. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? A missão de Deus não é bonita, não é glamourosa. Muitas vezes, irmãos, ela é horrível, ela é desesperadora, dá medo. Porque você percebe esse agir de Deus? Irmãos, muitas vezes não é fofinho, não é bonitinho, não. Ele diz, vá Moisés, é você que vai libertar o povo. Como é que você reagiria? Eu imagino que talvez você reagiria como Moisés reagiu. O que ele diz para Deus? Senhor, quem sou eu para tirar do Egito os filhos de Israel? E note, se você estava aqui na semana passada ou se você ouviu, talvez faça sentido para você agora. Você percebe a mudança? 40 anos atrás, Moisés era assim, eu vou lá, tem um egípcio matando, quem vai resolver? Eu vou lá e resolvo. E ele matou o egípcio. É bem possível que ele tenha feito isso porque ele se julgava o libertador. Ele achava que ele dava conta. Ele achava que ele ia ser aquele que ia libertar o povo, 40 anos atrás, cheio de si, uma pessoa instruída. 40 anos depois, irmãos, depois da lição de Deus, do treinamento, percebe, irmãos, essa agência de Deus silenciosa, demorada. 40 anos depois, ele é outro homem. O que ele está dizendo? Eu, Deus? Não, eu não. Nunca. Só que a resposta de Deus é igualmente desesperadora. Porque ele diz, Senhor, quem sou eu? A resposta de Deus é, eu vou estar com você.
E eu sei que você acha que essa resposta é bonita por causa da escola dominical, mas vamos pensar nela? Moisés fala assim, não, Deus, eu não. Qual é a resposta que talvez a gente gostasse de ouvir? Deus falando assim, não, é você sim. Moisés, você é bom demais, Moisés. Olha quantos cursos você fez. Você já matou um egípcio, você já sabe mais ou menos como é que é. Não se preocupa, Moisés, você é o cara certo para isso. Deus não fala isso, irmãos. Claro, Moisés, olha o seu estudo, olha seu... Moisés, você é poliglota, você fala egípcio, você fala, sei lá, qualquer outra língua do passado. Você é o cara, Moisés. Não é isso que Deus diz. A resposta de Deus é, eu vou estar com você. Que é uma resposta gloriosa, é verdade. Mas você concorda que requer fé? Porque Moisés, dali para frente, quando Moisés chegar diante do faraó, ele só vai ter Deus consigo. E aí você vai falar assim, pastor, quem tem Deus tem tudo. Isso é verdade, irmãos. Quem tem Deus tem tudo mesmo. Mas você concorda que precisa de fé? Outra coisa é Deus falar assim, Moisés, não se preocupa, vá. Olha aqui esse exército. Aí aparece um monte de anjo, e aí Moisés fala assim, ah não, Deus, agora eu vou. Ele diz, não, vá, que eu vou estar com você. Como é que vai ser, Deus? Vai, só vai. No meio do caminho você vai vendo. Irmãos, precisa ter muita fé para isso. E aí, obviamente, Moisés não está satisfeito. Ele diz, versículo 13, o que eu vou dizer quando eu chegar lá? Porque que Deus é esse que está me enviando? É isso que ele pergunta. Ele vai dizer o seguinte, o Senhor está dizendo para mim que é para eu dizer que é o Deus dos seus pais, mas eu não sei nem seu nome. Note, Israel vivia no meio do Egito, irmãos. Ele ouvia falar de inúmeros deuses. A pergunta é, quem é o Senhor? Que Deus é esse? A resposta de Deus, irmãos, mais uma vez é desesperadora. Perceba, Moisés está falando assim, Deus, como é seu nome para eu falar quando eu chegar? Qual é a resposta de Deus? Qual é o nome dele? Eu sou o que eu sou. E, de novo, eu penso na expectativa de Moisés, irmãos. Talvez ele quisesse um nome mais forte, um nome imponente. Alguma coisa que comunicasse mais. Assim, meu nome é o quê? Eu sou o Deus dos ares. Eu sou o Senhor da guerra. Talvez fosse essa a expectativa. A resposta de Deus é tão vaga, no sentido de ser tão aberta, com tantos significados, que até hoje é incompreensível. E talvez seja para você. O que significa isso? Eu sou o que eu sou. O eu sou. Até hoje as pessoas têm dificuldade de entender. O que isso significa, irmãos? Que nome é esse? E perceba, esse é o nome do seu Deus. Esse é o nome do nosso Deus. Yahvé. Ele diz, eu sou, que pode também ser traduzido como eu serei, ou eu estou, ou eu estarei. Irmãos, é um nome glorioso. O que Deus está dizendo é uma coisa incrível. Ele está dizendo o seguinte, Moisés, não existe nada, absolutamente nada, que possa me confinar. Não existe uma palavra que dê conta de quem eu sou de verdade. Por isso Deus não diz um nome confinado, fechadinho. Ele está dizendo, eu sou o que eu sou, não dá para descrever, eu estou além das palavras. E é tão incrível que esse mesmo nome, depois, vai ser usado em várias ocasiões. Jeová Rafá, de onde vem meu nome, significa o quê? Deus cura. Jeová Nissi, Deus é minha bandeira. Jeová Shalom, Deus é minha paz. O que ele está dizendo? Jeová é a mesma coisa de Yahvé, eu sou. Eu sou cura, eu sou bandeira, eu sou Shalom, a paz. Percebe? O que Deus está dizendo é, dependendo do momento, eu posso ser todas essas coisas ao mesmo tempo. Eu sou, Moisés. Vai e diga, eu sou, me enviou até vocês. Deus está dizendo, eu sou isso tudo e muito mais. Eu não tenho limites, eu sou incontível, eu sou. E é lindo, irmãos. Só que é lindo. Meu querido, você está me acompanhando? É lindo para a gente que está aqui na quinta-feira, que a gente vai sair daqui, vai tomar um banho e vai dormir. Mas Moisés precisa dizer isso para o povo. E ele vai chegar dizendo, pessoal, eu sou, me mandou aqui. Você percebe como é tenso para ele? Ele diz, Deus mandando. O povo não conhecia ele. Exatamente, o povo que não conhecia. Esse texto é... Porque, de novo, Deus está dizendo, reúna os anciãos e diga para os anciãos, eu vou tirar vocês daqui. Eu sou o Deus de seus pais, vai libertá-los. E aí, versículo 19... Deus está dizendo, eu sei que o rei do Egito não vai deixar vocês irem. Versículo 20, estenderei a minha mão e ferirei o Egito. Só depois deixará. E aí vem uma promessa, vocês vão sair cheios, vocês vão despojar os egípcios, vocês vão receber prata, ouro e roupas.
Deus está dizendo, tudo que o Egito roubou de vocês, vocês vão receber de volta quando vocês saírem. E eu e você, a gente diz, glória a Deus, que Deus poderoso, que bênção, irmãos, que libertação. Mas eu honestamente acho que Moisés não pensou nisso na hora, irmãos. Porque a história fica complicada ainda mais, né? Porque de começo Deus está dizendo, Moisés, você vai, mas quando você chegar, o rei não vai te ouvir. Irmão, você iria? Você iria? Deus está te dando essa missão e diz, quando você chegar não vai dar certo. Então, Jonas talvez explique pra gente que ele nem tinha escolha, né? Mas vocês estão entendendo, irmãos, que eu estou tentando mostrar para vocês como essa relação com Deus é mais complexa do que parece? Deus está dizendo, Moisés, o faraó só vai ouvir depois de eu fazer vários sinais e maravilhas. Ou seja, a vitória depende de uma série de milagres que Moisés não pode produzir. Um poder que está muito além dele. E aí a gente entra no capítulo 4, perceba, está no capítulo 4, mas nem tem quebra. Ainda é a conversa se desenrolando. A próxima objeção de Moisés para Deus é óbvia. Moisés fala assim, Deus, ninguém vai acreditar em mim. As pessoas vão dizer para mim, Deus não apareceu para você. E é óbvio, né, irmãos? O que ele tem para provar? E aí, eu não sei se você consegue começar a sentir uma certa inquietação com esse diálogo. Porque, em algum nível, o que Moisés está fazendo é o que Abraão fez lá atrás. Lembra? Deus fala, eu vou destruir. Aí Abraão fala assim, Deus, se tiver 50? Aí Deus fala, não, beleza. Aí, e se for 45? E se for 40? Esse embate, é o mesmo embate aqui. Deus fala uma coisa, Moisés vem e diz outra, e rebate. Bem, é a terceira desculpa já. Ele está dizendo, ninguém vai acreditar em mim, Deus. Qual é a resposta de Deus? Moisés, o que você tem na mão? E a resposta de Moisés é, eu tenho um bordão, que é um cajado, irmãos. Aquele pedaço de pau usado para tocar o rebanho, né? E aí Deus diz, jogue no chão. Moisés joga no chão, o que acontece, irmãos? Vira uma serpente. E o texto diz, e Moisés fugiu dela. Que coisa, né? Mais uma vez, eu acho pelo menos o humor da Bíblia curioso. Você não fugia, não? Eu, Rafael, não poderia libertar o povo do Egito, porque aqui ia acabar a minha missão, tá? Se eu jogasse um pedaço de pau no chão, virasse uma cobra, e Deus fale, agora pega a cobra, aí acabou o papo, porque eu não sei como é que é a sua relação com cobra. Eu não sou tão fã, eu prefiro o Chico, é meu cachorrinho que tá ótimo lá. Mas Deus diz, estenda a mão e pegue pela cauda. E aí Moisés obedece. E quando Moisés pega, volta a ser o cajado. Então é um sinal muito visível. E Deus dá mais dois. O segundo sinal é, Moisés, bata com a mão no peito. Quando Moisés batia, a mão virava leprosa, irmãos. Que coisa! Era um sinal muito visível. A pele toda ficava desfeita. E quando Moisés batia de novo, a pele era reconstruída. E Deus dá um terceiro sinal. Ele diz, quando você chegar lá, pegue água do Nilo e jogue na terra seca. Quando você fizer isso, a água na terra vai se transformar em sangue. 3 sinais, irmãos. 3 sinais. Se alguém chegasse aqui dizendo que falou com Deus e fizesse isso, eu e você, a gente ia dar ouvido. Você concorda? Tem um sinal claro. Suficiente, não, irmãos? Provas inequívocas. E agora sim, a nossa expectativa é Moisés vai, né? Agora Deus já entregou isso tudo, agora vai dar certo. Ele dá mais uma desculpa. Ele diz, Deus, no versículo 10, capítulo 4, ele fala assim, Deus, mas eu não sei falar. Eu não sou eloquente. Ele diz, eu sou pesado de boca e de língua. E aqui, meus irmãos, pelo amor de Deus, que Deus é esse? Que texto é esse? Porque, queridos, da forma que o texto é construída, é muito provável que Moisés realmente fosse gago. Você está entendendo isso? A pessoa que Deus escolheu para libertar o povo do Egito era uma pessoa com 80 anos, cuidava de rebanho e era gago. Ele não conseguia falar. Eu nem vou imitar para não tirar toda a seriedade do texto. Mas imagina ele chegando para o faraó com gagueira, irmãos. E aí qual é a resposta de Deus? Moisés, quem foi que fez a boca? Não sou eu que crio os corpos? E aí Deus diz, vá, porque eu vou ser a sua boca. Até agora, irmãos, 4 grandes desculpas. Moisés está brigando com Deus. Ele está tentando não ir. Ele está desesperado, ele está com medo. Até que finalmente, irmãos, e eu gosto dessa parte, tá? Perceba como a Bíblia é real, né? Finalmente agora acabaram as desculpas. Moisés vai ser sincero. Nessas 4 coisas que Moisés falou, o que ele estava querendo dizer de verdade? Eu não quero ir. Não quero que seja eu.
Só que ele não disse, mas agora ele vai dizer. Olha aí no versículo 13. Porém Moisés respondeu, Senhor, envia alguém outro que queres enviar, menos a mim. Envie, Deus, qualquer um, literalmente qualquer outra pessoa, mas eu não quero, eu simplesmente não quero. É isso que Moisés está dizendo para Deus. E sabe, irmãos, existiram momentos nesse texto aqui que foram engraçados, claro. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, esse texto é um texto difícil. Porque Moisés está sofrendo, e está sofrendo muito. Você consegue sentir isso? Você consegue entender isso? A pergunta é, irmãos, quem de nós iria? Vamos ser sinceros? Quem de nós iria? Porque, irmãos, desculpa a sinceridade, me perdoe, mas às vezes a gente tem dificuldade para encontrar gente para lavar a louça depois de um almoço da família que a gente faz aqui, na nossa igreja. Se a gente falar, vai ter um churrasco, vai dar 200 pessoas. Se a gente falar o seguinte, gente, vamos espalhar panfleto falando de Jesus, quantos vão aparecer, irmãos? Quantos de nós, e aqui, perceba, não vamos falar dos outros que não vieram, tá? Eu e você, a gente aqui, quantos de nós costumam visitar os doentes? Porque a gente não pensa nisso com tanta frequência, né? Mas talvez um dia você esteja doente e você não possa sair de uma cama e você vai ficar muito feliz quando algum irmão for te visitar, porque a igreja está indo até você. Quantas vezes você faz isso pelos outros que agora estão doentes? E aí, perceba, crente, quantas desculpas a gente dá? Essa é a questão, irmãos. Percebe? Porque de todas essas perguntas que eu fiz, talvez você tenha várias desculpas. Eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo, não vou por causa daquilo outro. O que eu estou tentando te mostrar é com coisas muito menores, com coisas ínfimas, irmãos, a gente se enche de desculpas. E aí, todas as nossas falhas são expostas. E muitas vezes o centro é o mesmo de Moisés, irmãos. Qual é a verdade? E eu penso que, infelizmente, é assim aqui na nossa igreja, no povo de Deus. De verdade, eu penso que a realidade concreta é a gente simplesmente não quer ir, irmãos. A gente simplesmente não quer fazer o que Deus pede para a gente fazer. Muitas vezes eu acho que a verdade é essa. De novo, às vezes a gente chega, a gente estava falando hoje isso, né? Pastor Alfredo, o Eno está aqui, a gente estava conversando sobre escola dominical. Às vezes a gente pede para as pessoas e a pessoa traz um monte de desculpas que no final só estão escondendo uma verdade. É tipo, não, eu não quero ir, manda outra pessoa, eu não quero, não é comigo. Só que meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Outra coisa que está surgindo agora, frequente, a gente está entrevistando várias pessoas que querem se tornar membros. Elas já passaram pelo catecúmenos e vão pedir membresia. A gente tem dito a todas elas, o Samuel vai conversar com a gente domingo, se tornar membro da igreja, o que você está dizendo é que você quer um nível a mais. Perceba, qualquer pessoa pode vir aqui todo domingo, ouvir a palavra todo domingo, cantar todo domingo, se for crente de outra igreja, se já for crente, vai participar da ceia, vai ter tudo. Por que se tornar membro? Quando você se torna membro, o que você está dizendo é, eu quero mais do que só vir aqui. O que você está dizendo é, eu estou me comprometendo com essa comunidade. E antes você disse, eu estou me comprometendo com Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus não salvou você para você ficar de bobeira. Você entende isso? Caramba, irmãos! A gente não tem o direito de ficar, como diria Raul Seixas, né? No trono de um apartamento com a boca escancarada esperando a morte chegar. Não é assim, irmãos. Tem missão para fazer, tem coisa para fazer. E Jesus mandou a gente fazer. Tem várias coisas que Jesus mandou a gente fazer. Uma das mais famosas é ide por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê, vocês vão e batizam. A gente está fazendo isso? Você está fazendo isso? E de novo, não responde para mim. O seu compromisso não é comigo, o seu compromisso é com Jesus, que ordenou você a missão. Você vai dizer o quê? Eu não sei falar. Eu sou pesado, né, de boca. Não vão acreditar em mim. Como é seu nome? Quem o senhor é? Moisés disse todas essas coisas para Deus. As desculpas, irmãos, que a gente dá, na verdade, camufla o nosso coração que, irmãos, ou por preguiça,
ou por desinteresse, ou por medo, ou por falta de fé, simplesmente quer ficar quieto e não fazer nada, irmãos. Quer fazer nada. É muito mais confortável, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo só vir aqui para a igreja. Ah, eu amo Jesus. Ótimo. Começo a vida com Jesus. Ah, eu venho na igreja. Eu fico lá no meu cantinho. Eu dou o dízimo, pastor. Eu estou contribuindo. E eu não quero ser incomodado. Ótimo. Volto para casa. E aí, quando tem Natal, eu choro, porque as crianças cantam, e eu acho lindo. E aí eu mando a minha foto, a gente coloca na árvore de Natal, e aí, no próximo ano, a gente vai ter a virada, e a gente vai falar que Deus tem novas bênçãos pra gente, e aí a gente vai chegar na Páscoa, vai chorar, porque Jesus morreu e ressuscitou. E aí a vida vai passar, vai chegar Natal de novo, 30 anos, vindo para a igreja. Nesse banco aí que você está agora. Para essas pessoas, a impressão que dá é o seguinte: olha, tomara que o céu chegue logo, porque aí a gente vai só curtir, né? A gente vai só ficar num grande banquete com os anjos tocando e a gente comendo com Jesus. Seria ótimo, irmãos, a gente fazer assim, se não fosse uma coisa só. Irmãos, tem gente sofrendo hoje. Você entende isso? Tem gente hoje que está presa, que está escravizada, que está desumanizada. Essas pessoas precisam de salvação. E o Senhor, só Deus sabe por quê. Eu não sei, eu não vou perguntar para ele, porque eu não sou ninguém para perguntar as motivações de Deus. Mas Deus não mandou os anjos pregarem. E ele poderia ter feito isso, não poderia? Porque se Deus quiser hoje, ele estala um dedo, aparece um anjo para cada ser humano no mundo, e o anjo prega, e aí quem se converter, se converteu. Deus não faz isso. Ele disse para a gente ir. Então essas pessoas que estão aí sofrendo numa miséria, e gente do PCC que destrói a vida de outras pessoas e me deixa indignado, essas pessoas precisam de Jesus Cristo. Elas e todas as pessoas com quem você trabalha, as pessoas da sua família, os mendigos que estão na rua, os chefes das nações, os políticos corruptos, todo mundo precisa de Jesus. E eles só vão ouvir de Jesus, eu e a Olga estávamos conversando essa semana, eles só vão ouvir se a gente for falar. Se a gente não for falar, ninguém vai ouvir e ninguém vai se converter. E quem tem que falar é você e sou eu, meu irmão, minha irmã. Deus já disse pra gente ir. Não precisa você encontrar uma sarça pegando fogo para receber de Deus uma palavra, vai e faça alguma coisa. Você já recebeu essa palavra. Jesus já te deu essa palavra. Ele deu uma ordem, espalhe essa palavra no mundo inteiro. A questão é, por que a gente está parado? Por que a gente não vai? E aí, meu irmão, minha irmã, para você, por que você não vai? E quando eu falo vai, eu sei que você entende, mas eu quero ser claro. Eu não estou dizendo para você ir para a África. Eu nem estou dizendo para você ir com a gente lá para Franco da Rocha. Não. No domingo, depois da escola dominical, na sua família que não é crente, por que você não vai nesses corações e fala? Quais são suas desculpas? O capítulo continua e a gente descobre que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E aí o que Deus diz é, seguinte, Arão, seu irmão que é levita, ele fala fluentemente, ele vai com você. Eu vou falar com você, você fala com ele, e eu vou estar com vocês dois. Eu vou ser boca de vocês dois. Vá para o povo, leve o bordão, e o texto diz que eles foram, voltaram para o Egito, reuniram todos os anciãos, e Arão falou todas as palavras do Senhor. E Moisés fez todos os sinais que Deus tinha dado, e o resultado, versículo 31, que é o nosso último, o povo creu. E quando o povo creu, o povo se inclinou e adorou. Irmãos, deixa eu falar uma última coisa. No começo eu falei que a missão de Deus não tinha glamour e tal, e não tem mesmo. Não tem. Por outro lado, numa visão global, a missão de Deus é gloriosa. E participar dessa missão é um verdadeiro privilégio. Participar da missão de Deus é uma honra que Ele nos dá. Eu não sei, vocês já sabem desse, eu não sei porque Deus me escolheu para ser pastor. É muito difícil, é muito doloroso, mas é uma honra enorme poder falar do amor de Jesus Cristo para os homens. A questão é, quando a gente fecha e olha microscopicamente, não tem glamour não, irmãos. Não funciona como na televisão. A missão não é feita de grandes momentos, de glória, assim, em que todo mundo reconhece a gente, coloca a gente lá na frente, bate palma e fala, pastor, muito obrigado, se não fosse o Senhor, minha vida era diferente. Essa é a exceção.
Olhar para a Bíblia é ver a história de um povo que foi fiel a Deus, que o sustentava na missão, mas que chamou seus trabalhadores para missões que são difíceis, irmãos, que envolve suor, lágrima e sangue. E a gente costuma olhar para essas narrativas como se fosse história de crianças, né? Mais uma vez, o Êxodo parece um grande filme. Vai ter capítulos que vão ser lindos mesmo, que vão ser cheios de muita ação, irmãos. Grandes livramentos de Deus. Mas deixa eu te fazer indo para o final, últimas perguntas. Você queria estar lá? Por que a gente fala isso, né? Eu queria estar na época dos apóstolos e tal. Você realmente queria estar lá? Você queria ser Moisés? Você queria realmente passar pelo mar aberto? Você queria ser escravo? Porque esse olhar nos chama a analisar de novo essa jornada com Deus, irmãos. Perceba, para atravessar o mar, tinha um exército vindo contra, certo? E quando entrar no mar, significa também acreditar que Deus não vai fechar o mar no meio da travessia. É difícil, andar com Deus é difícil, requer fé. A pergunta, no fim, é: você quer servir a Deus mesmo? Lembra do começo? Eu quero ser um vaso de bênção, eu quero ser submisso. Porque todo mundo quer entrar na terra prometida. Mas você tem coragem de voltar para o Egito, como Moisés voltou? Porque perceba, irmãos, a vida de Moisés estava resolvida. Era só ele ficar parado, tranquilo, continuando normal, que a morte ia chegar em paz. Voltar para o Egito é contrair um grande número, enorme número, de dificuldade, de problemas e de lutas. É sofrer de verdade. E aí sim, último agora. Você, meu irmão, minha irmã, com toda a sua vida ajeitada, você ia descer com um pedaço de pau na mão, com um jumento, uma mulher e 2 crianças para falar com o faraó? Você quer servir a Deus mesmo, de verdade? Você confia nesse Deus da missão e você confia no poder de Deus? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou. Muito obrigado porque o Senhor nos enche, Pai, de uma misericórdia que a gente não merece. O Senhor continua nos dando novas chances. O Senhor continua nos animando e o Senhor não desiste da gente, Pai. Obrigado pela paciência que o Senhor teve com Moisés, com Abraão, com Isaías, Deus, com Jeremias. Obrigado porque o Senhor também tem paciência com a gente, Pai. Nos perdoa quando a gente foge da missão. Nos perdoa quando a gente fica dizendo para o Senhor um monte de desculpa que o Senhor está cansado de ouvir. Mas obrigado porque esses textos nos lembram que a gente tem que continuar indo em frente, levando o nome de Jesus Cristo aonde quer que haja um coração que ainda não se arrependeu, Pai. Nos dá amor pelos perdidos, amor pela obra, mas acima de tudo, nos dá amor pelo Senhor, que chama pecadores ao arrependimento, Pai. Enche os meus irmãos e a mim com o Teu Espírito, que a gente seja uma igreja cheia do Espírito de Deus. É o que eu te peço no Teu nome, Senhor. Amém.